Olá, boa tarde. Dando continuidade ao nosso assunto sobre a era Vargas, nós temos que estudar as fases Vargas. Lembra que eu falei que eram três Getúlios? Um Getúlio em três. A Santíssima Trindade Getulista. Um Getúlio fascista, favorável a Adolf Hitler e Mussolini. Um Getúlio americanizado, favorável ao Roosevelt, e depois um companheiro Getúliovich, favorável à mentalidade de Moscou. Bom, esse metamorfoseamento dele foi muito interessante, com momentos de altíssimo sofrimento para muitas pessoas e de benefícios que nós sentimos até hoje, em especial nas leis trabalhistas. Tá? Em 1934, lembra que ele entra em 30, fica até 34, era um governo provisório de 30 a 34, mas ele ficou 4 anos. Em 1934, e ele vai ficar até 45, nós temos uma fase, digamos assim, constitucionalista, onde a lei, a legislação criada através de uma constituição promulgada, discutida, teve participação de mulheres. Você vai ver aí que a Almerinda Farias e a Carlota Pereira, duas mulheres que teriam passado assim por alto, sido passadas por alto em outra época. Não, nessa época foi dada uma oportunidade para que mulheres pudessem participar da elaboração da Constituição de 1934. Constituição que previa eleições diretas, desde vereadores aos deputados estaduais, à Câmara Federal e ao Senado. Outra coisa, foi confirmado nessa Constituição de 34 o voto secreto. E também, obviamente, como eu disse, com a participação de mulheres e a confirmação do voto feminino. As mulheres já tinham conquistado esse voto em 32, mas o Código Eleitoral ele requeria confirmações, tá? Então, em 34, as mulheres começam efetivamente a participar e uma mulher conseguiu se eleger para a Assembleia Constituinte, para fazer a Constituição, foi a Carlota Pereira Queiroz e a Almerinda Farias também. Você não precisa guardar esses nomes, não, tá? Dificilmente alguém vai cobrar vocês disso. Mas é importante vocês saberem que já naquela época as mulheres lutavam por igualdade, participação política, tá? E de Cavalcante pinta uma obra muito interessante chamada Mulheres Protestando, em 1941, tá? Bem legal. Está na página 196. Outra coisa também que você já sabe é que com o advento do rádio, a, a era Vargas recebeu um impulso muito grande. Primeiro porque Vargas usou o rádio assim de uma maneira toda especial, fazendo com que as pessoas pudessem ser, vamos dizer assim, manipuladas, conduzidas, tá, a pensar dessa maneira que ele queria. Veja que em 1937 os ares começam a mudar. Aquela ideia constituinte, aquela maneira suave, né? Tinha ficado 4 anos no governo provisório, e de 30 até 37 ele foi criando leis, trazendo benefícios, suavemente. Porém, em 37 dá um clique na cabeça dele, uma das metamorfoses, tá? Ele então começa, você já sabe disso, a fazer um governo ditatorial, chamado de Estado Novo. O nome é sugestivo, né, da impressão que vem novidade pela frente. Vem sim, vem ruindade pela frente, tá? Nós temos aqui, em primeiro lugar, assim, em nível de destaque, eu já falei disso para vocês, que é a extradição, a expulsão da Olga Benário Prestes, que era a esposa do Luiz Carlos Prestes, ambos de tendência comunista, e Getúlio, digamos que para punir, para se vingar do Luiz Carlos Prestes, entrega a Olga para os nazistas, tá? Isso foi assim
bastante triste porque ela estava grávida, tá? E foi levada a campos de concentração junto com outros judeus também, tá? Mas ela é um destaque em especial. Nós temos ainda uma outra maldade da época, disfarçada de bondade, tá? Era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Sinta a importância. O rádio já vinha sendo usado, mas esse DIP, guarda esse nome, isso cai, tá? Nome dos personagens não é tão frequente nos vestibulares, nos exames, nas provas, mas agora no nosso simulado é provável que caia alguma coisa. Era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que trazia características benéficas, mostrando a importância da educação, era propaganda, tá? Da imprensa, mas na verdade era um controle, né? E esse, esse período ele é marcado por uma intensa perseguição, tá? Nós vamos ver que nessa mesma época o DIP ele fazia propaganda e Hitler estava ainda com a perspectiva de vencer a guerra. Getúlio Vargas, metamorfoseando-se, irá mudar de posição. Veja, ele anos antes entrega a Olga Benário Prestes. Agora ele de repente começa a ter um clique. Talvez já houvesse alguma estrutura sendo rachada, ou ele começou a perceber, ninguém sabe o que passou na cabeça dele, ele começou a perceber que os americanos iriam ser vitoriosos, os aliados, né? E o eixo iria cair. Ele aproveita um incidente grave, que foi o bombardeio de 19 navios brasileiros, tá? Foram torpedeados por submarinos alemães. Isso cria então uma inimizade, ele rompe com Hitler e nessa fase ele começa a participar ativamente dos esforços de guerra, mandando soldados brasileiros, a Força Expedicionária Brasileira, para lutar contra os alemães. A nossa Força Expedicionária foi lutar lá na Itália contra o fascismo, que ele tinha sido amigo até uns anos antes, tá? É legal você dar uma olhadinha sobre isso, porque conjuntamente, essa época, além de trazer esse departamento de ordem social, departamento de promoção social, de propaganda, né? E de várias maldades, ele faz algumas bondades, tá? A consolidação das leis do trabalho, ele unifica as leis, obriga essas leis a serem aplicadas, tá? E ele vai ficar marcado na história como grande benfeitor nessa área trabalhista. Mas, por outro lado, a quantidade de maldades que foram feitas em nome desse período ditatorial superam essas bondades, apesar de nós lembrarmos até hoje das coisas boas, mas também não podemos esquecer as más, tá? Nós vamos ver que de 1945, no final da guerra, nós temos a queda, ele é deposto, Getúlio Vargas cai fora, tá? Ele foi muito pressionado e entra um novo governante, que era o Eurico Gaspar Dutra, isso em 1945 também. Getúlio vai ficar fora do poder, de 45 até 50, mas vai voltar em 1950 com toda a força. A eleição de Vargas em 1950, por incrível que possa parecer, por isso que eu digo, é uma metamorfose, ele se adequava, tinha um jogo de cintura muito grande e uma habilidade também de convencimento, agradava pobres, agradava empresários, eu já disse que ele era o pai dos pobres e mãe dos ricos, ele dava com a mão e tirava com a outra, batia e na mesma hora agradava, enfim, bate a sopra. Na eleição de 1950, por incrível que pareça, ele obtém apoio até dos comunistas.
até da esquerda. Incrível, né? E outra coisa, esse período vai ser marcado de 1950 até 54 por algo que rolou também na Argentina com o Perón, que é o populismo. Não esqueça, populismo. Ele tinha assim um forte apelo nacionalista, tá? Popular, agradava e, por incrível que pareça, novamente, ele começa a ter algum atrito com as elites. Claro, começa a puxar a brasa para a população, por isso o populismo, ao mesmo tempo começa com uma indisposição com as elites. E também é um período marcado por uma nacionalização e um nacionalismo que valorizava as coisas do Brasil. Monteiro Lobato escreve muita coisa sobre isso, é uma pena não ter tempo aqui para falar, tá? Mas eu tenho a coleção completa ali do Monteiro Lobato, né? E Mr. Slang, a questão, o escândalo do ferro, o petróleo é nosso, enfim, Getúlio encampa muitas dessas ideias, tá? E uma das coisas que é feita é a criação da Petrobras, tá? O petróleo é nosso, tá? Esses slogans, na verdade, escondiam uma outra coisa estranha. O petróleo é nosso, mas quem vai mandar é a Shell, é a Atlantic, é a Texaco Company. E sobre isso um dia contarei para vocês a história do Monteiro Lobato e a pressão que ele sofreu, porque o Monteiro Lobato sim era um defensor do petróleo é nosso, tá? Monteiro Lobato foi vítima disso. Um dia conto para vocês, tá? Vamos esperar uma oportunidade de aula presencial para eu contar essa particularidade do Monteiro Lobato, que vale a pena. Eu sou fã dele, tá ali minha coleção de livros do Monteiro Lobato. Getúlio, nesse período em que ele disse Petrobras, petróleo é nosso, ele começa a se envolver com multinacionais e, obviamente, rola a corrupção, tá? Haviam denúncias, tá? Ameaças, e o Getúlio começa a ficar preocupado, pressionado, em especial porque os militares não estavam gostando muito dessa postura comunistoide dele, tá? Populista demais. É claro que os rumores de um golpe militar não foram assim a única causa. Havia um monte de outras coisas fermentando. Você precisa estudar, ler, tá? Porque o tempo não permite aqui, sobre o suicídio de Vargas, tá? Nós vamos depois dar uma leve pincelada nisso, mas não esqueça, a política na era Vargas, na fase final, foi de populismo. Ele usou aquele DIP, aquele Departamento de Informação e Propaganda, tá? E montou uma estrutura de propaganda pessoal, tá? Quase que uma espécie de idolatria. Você vai ver aqui, olha, a criançada desfilando, tá? No 7 de setembro, enfim. Haviam comemorações e a ênfase que se dava a ele, esse culto à personalidade, é algo que tem que ficar gravado, tá? Depois nós vamos ver, na próxima aula, e vai ser daqui a pouquinho, concessões que custaram caro. Caro por quê? Vamos ver na próxima aula. Um beijo e até já.